Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Quero fazer a leitura bíblica do texto previsto para o próximo domingo e que também vai nortear agora então também, vai embasar, vai nortear a nossa prédica do dia de hoje. Do Evangelho de João, capítulo 14, os primeiros versículos que eu quero passar a ler. O Senhor Jesus diz: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu lhes teria dito: Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Mas então Tomé o interrompeu e perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Ao que Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Ao que então Filipe retrucou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode então dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Até aqui a leitura bíblica do dia. Semana passada, no sábado, dia 8, foi um dia muito importante para mim, para minha esposa Mariane. Nós comemoramos 28 anos de casamento. Alguém sugeriu para nós que são bodas de diamante negro. Para lembrar essa data festiva e tão especial, eu resgatei algo que no tempo de namoro e de noivado, Mariane e eu fazíamos muitas vezes: escrever cartas. Escrevi uma carta para Mariane, é verdade. Bom, pessoal, vocês precisam considerar que há 28 anos atrás, as facilidades de comunicação remota não eram as mesmas como as que a gente encontra hoje em dia. Naquele tempo, telefonar custava muito caro. A única possibilidade de telefonar era nos fins de semana, ou então durante a madrugada, da meia-noite às 6 da manhã. Esse sim era um horário com tarifas reduzidas e a gente então conseguia telefonar. Por isso, Mariane e eu acabamos escrevendo muitas cartas. Eu estudava e morava aqui em São Bento do Sul, Mariane trabalhava e morava em Joinville, e então as cartas passaram a ser a nossa principal forma de nos comunicarmos. Escrevi muitas cartas para ela. Algumas eram longas, outras bem breves, algumas cartas eram românticas, outras cartas também eram bem ordinárias, onde eu simplesmente compartilhava como tinha sido a minha semana de trabalho, a minha semana de estudos. E até hoje a gente tem guardada 2 caixas repletas de cartas que nós escrevemos ali durante o tempo do nosso namoro e durante o tempo de noivado. E hoje essas cartas formam uma espécie de dossiê, né? E quando relemos essas cartas, muitas histórias vivenciadas são trazidas à nossa memória. Como um casal apaixonado, era difícil para nós termos que ficar longe um do outro. Que eu me lembre,
o máximo que a gente ficou longe, sem se ver, naquela época de namoro e noivado, foram 3 semanas. E eu confesso para vocês, essas 3 semanas pareciam uma eternidade. E depois de casado, eu nem lembro bem ao certo, mas eu acho que a gente não ficou muitos dias longe um do outro. O que eu me lembro foram 2 semanas durante o meu período de doutoramento. Eram férias e a Mariane foi com as meninas para a praia, enquanto que eu fiquei aqui em casa, enclausurado, redigindo a minha tese. Eu lembro que a parte boa de ter ficado todos esses dias em casa, assim separado, foi que a gente redescobriu o sentimento da saudade, né? Porque saudade a gente só sente quando a gente está longe da pessoa amada. Então, assim, depois de muito tempo, nós tivemos de novo saudades um do outro. Pessoalmente, eu não acho uma boa ideia quando um casal fica muito tempo longe um do outro. Eu confesso que eu fico um pouco apavorado, para não dizer também angustiado. Quando chegava o tempo de os estudantes de teologia realizarem o seu estágio curricular, e nem sempre a gente, como faculdade, a gente encontrava comunidades que pudessem receber casais para um período de estágio. E isso algumas vezes significou que aqui, durante o seu tempo de estudos no curso de teologia, aqueles que eram namorados ou mesmo quem era casado, precisava fazer o seu estágio curricular em cidades diferentes. Ou então, às vezes, em comunidades diferentes dentro de uma mesma cidade. Mas, em todos os casos, ficavam distantes um do outro. E, na prática, isso trouxe como consequência que, às vezes, esse casal de namorados só se via 1, 2 vezes, ali num período de 6 meses. E quando eram casados, às vezes ficavam 1 semana ou 2 semanas sem se verem, né? Bom, eu acho, né, que todos sobreviveram, é verdade. Mas eu admito e confesso, não foi fácil para eles. E eu faço um apelo aqui a vocês, estudantes de teologia que estão me ouvindo. Se possível, que tal, né, esperar para casar depois do estágio? Mas talvez o meu apelo ainda maior vai a vocês, comunidades que agora também me ouvem aqui através do canal do YouTube. Quem sabe vocês também poderiam pensar em acolher estudantes para um período de estágio. Avaliem com carinho a possibilidade de acolherem casais também. Eu sei que não é tão fácil, às vezes por conta de espaço, lugar, finanças, né? Mas inclusive ainda para esse ano, para o 2º semestre, a gente precisaria de alguns lugares, de algumas comunidades que pudessem receber estudantes de teologia para um período de estágio. Então, pensem com carinho. Quem sabe ainda seria possível vocês abrirem um espaço, né? Agora eu queria que você tentasse imaginar como é esse negócio, namorados, noivos, ou mesmo um casal tendo que viver distante um do outro. Tente se colocar uma vez no lugar. Aquela pessoa com quem você convive todo dia, você conversa com essa pessoa todos os dias, você faz um monte de coisas junto com essa pessoa, você passa horas com ela, e de repente assim, de um momento para o outro, você precisa se separar. Eu posso até imaginar as perguntas que muitas vezes brotam no coração. Por quê? Por que eu preciso me separar? O que vai ser da gente, o que vai ser de nós nesse período em que a gente vai estar longe um do outro? Será que a nossa relação vai suportar? Será que a nossa relação vai sobreviver a esse distanciamento? Eu posso imaginar às vezes o medo, a insegurança e, por que não dizer também, a aflição. Dá uma angústia na gente só de pensar. Quando eu penso no meu relacionamento com a Mariane, talvez eu consiga entender o que aconteceu com alguns homens da Galileia. A Bíblia fala a respeito deles. Na Bíblia, eles são chamados de discípulos. Pessoas, homens e mulheres que seguiam a Jesus. E de um dia para o outro, eles se tornaram pessoas que caminhavam com Jesus. Jesus os havia cativado, fascinado a cada um deles com o seu chamado. Venha a mim,
Jesus dizia: segue-me. E esse convite de Jesus, ele soava de forma irresistível. E essas pessoas deixaram tudo para trás, sua profissão, os seus familiares, o conforto da sua casa. E mesmo assim, não houve um dia sequer em que tivessem se arrependido de sua decisão de viver em comunhão com Jesus e também uns com os outros. Pelo contrário, a partir do seu seguimento a Jesus, a vida de cada um deles ganhou um novo sentido. Jesus, ele trouxe uma nova perspectiva, totalmente diferente para a vida deles, que até aqui eles jamais tinham imaginado viver. Se a sua vida até ali tinha sido bem ordinária, a partir desse encontro com Jesus, a vida passa a ser vista de uma forma bem especial. A respeito desses discípulos, eu quero compartilhar com vocês hoje de manhã, porque eles vivenciaram, experimentaram, provaram exatamente aquilo que todos nós muitas vezes procuramos. O que é isso que impactou eles de uma forma tão especial e que nós também procuramos? E eu quero dar como uma primeira resposta a comunhão com Jesus. Comunhão com Jesus. Essa comunhão foi um fator de mudança que trouxe uma nova direção para a vida deles. Na companhia de Jesus e também com Jesus, eles experimentaram aquilo que nós também almejamos e desejamos para a nossa vida. Eu admito que, a despeito de viverem em comunhão com Jesus, o mundo deles, na realidade, não era tão diferente do nosso. Era um mundo marcado também por ciúmes, rivalidades, inclusive entre o próprio grupo estreito dos discípulos, muitas vezes regia dificuldades nos relacionamentos. E muitas vezes eles experimentaram, então, também na própria pele, a indiferença, a intolerância de outros para com eles, a falta de amor, a desumanização do ser humano. Eles viram com os seus próprios olhos o sofrimento, a doença e a enfermidade, o quanto isso pode arrasar a vida de uma pessoa. Pessoas que perderam completamente o chão de debaixo de seus pés, estavam desorientados, desnorteados, aflitos. Na época em que viveram os discípulos de Jesus, esses homens e mulheres da Galileia, o sistema, por exemplo, de cobrança de impostos era opressor e empurrava a maioria das pessoas para a pobreza. Também havia a constante presença militar estrangeira que lhes roubava a autonomia e a dignidade de viverem como povo. Por todos os poros do tecido social transpirava o anseio por liberdade. Uma coisa é certa, nós vivemos em um mundo doente. E essa realidade do mundo não mudou com a vinda de Jesus, é verdade. E mesmo assim, tudo se tornou novo para esse grupo de discípulos de Jesus. As mudanças que eles experimentaram, podemos derivar das palavras do próprio Jesus. O impacto que eles experimentaram na vida, a gente pode perceber a partir do que o próprio Jesus disse. Por exemplo, mesmo em meio a uma tempestade, esse grupo de discípulos percebeu que a vida deles não estava mais construída sobre a areia, onde qualquer chuva pudesse vir e colocar tudo abaixo numa grande ruína. Não. A percepção deles agora era que eles tinham um fundamento firme sob os seus pés. Eles não se sentiram mais como uma, entre aspas, flor do campo, né? Que a gente coloca no vaso, mas que em poucos dias então murcha. Não. Eles se sentiam muito mais como talvez um simples ramo, mas um ramo firmemente fixado, amalgamado na videira que os sustentava
e nutria. Vocês percebem, né? Muitas vezes eles se sentiram impotentes, é verdade. Mas quantas vezes eles tiveram que lidar com uma situação diante da qual eles simplesmente não sabiam o que dizer ou o que fazer? Eu quero lembrar aqui, por exemplo, daquele episódio quando no deserto ou numa região deserta, aquela grande multidão vai para ver Jesus e anoitece, fica tarde. O pessoal está com fome e Jesus desafia os seus discípulos e diz: por que vocês não dão de comer, né? Os discípulos sugeriram mandar todo mundo embora, mas Jesus vem e diz: por que vocês não lhes dão de comer? E os discípulos ficam ali: como assim, Senhor? Né? E aí Jesus intervém. E quando Jesus intervém, tudo muda. Ou então ali naquele episódio quando os discípulos estão atravessando o mar da Galileia e eles são surpreendidos por uma tempestade e eles têm a nítida sensação que eles vão morrer. E aí Jesus vem ao encontro deles. Eles se assustam, acham que é um fantasma. Mas Jesus vem ao encontro deles, entra para dentro com eles no barco, acalma aquela tempestade e eles ficam apavorados. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Sabem, queridos, essa foi a experiência que os discípulos de Jesus fizeram. Essa coisa de que quando Jesus intervém, tudo muda. Em todas essas situações, é verdade, também de certa maneira constrangedora para os próprios discípulos, né? Mas Jesus, ele esteve presente e ele lhes tirou o medo, ele lhes tirou a vergonha que eles sentiam a respeito de si mesmos por causa da sua pouca fé ou da sua pequena fé. E isso é fato. Nós somos fracos, o Senhor é forte. Eu sou pobre, mas o Senhor é rico. E eu lembro que Jesus inclusive intercedeu a favor do seu discípulo Pedro, para que a sua fé não cessasse, não se acabasse, uma vez que Pedro viria até a negar a Jesus 3 vezes. Essa comunhão com Jesus mudou a vida dos discípulos. Essa comunhão impactou eles profundamente. E agora o segundo ponto que eu gostaria de destacar. Viver sem Jesus para os discípulos, impensável, minha gente, impensável. E vocês lembram que eu iniciei aqui a minha prédica hoje de manhã, compartilhando com vocês os meus sentimentos quando casais, por uma ou outra razão, precisam ficar temporariamente separados, longe um do outro. E na realidade eu penso que quando você é feliz no casamento, um casal que é feliz não pensa, não ousa nem de longe sequer pensar na possibilidade de uma separação, onde então cada um tivesse que andar o seu próprio caminho, continuar a sua vida sozinho. A gente nem sequer pensa isso. Assim eu consigo me imaginar a vida dos discípulos de Jesus. Sabe, eles viviam em uma comunhão tão estreita, tão intensa com Jesus, e eles não conseguiam em absoluto se imaginar que Jesus pudesse um dia não estar com eles. Embora que Jesus tinha sinalizado, vez e outra, que ele voltaria para junto do Pai Celeste. Vamos ler, por exemplo, um pouco antes do nosso texto, João 7,33. Ali a gente diz, Jesus falando: estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Mas vocês acham que os discípulos entenderam e prestaram atenção a essas frases de Jesus? Os discípulos simplesmente não conseguiram se imaginar uma vida sem a presença de Jesus. Eles simplesmente não podiam acreditar que Jesus estivesse falando sério. Viver sem Jesus, sem a sua presença real e visível, impossível. E eu consigo me imaginar o quanto os discípulos deveriam ter ficado indignados se alguém porventura tentasse lhes sugerir um consolo com as palavras do tipo assim: pessoal,
Não fiquem assim. Jesus não está mais presente, mas vocês ainda têm boas lembranças, vocês ainda têm boas histórias, vocês têm uma boa memória a respeito de Jesus. Vocês podem até tentar amar o seu próximo como ele também amou. E afinal de contas, a gente precisa de Cristo para se comportar de uma forma cristã? Eu tenho certeza que os discípulos teriam dado como resposta a mesma resposta que até os dias de hoje a gente ainda precisa responder, né? De que adianta todo o cristianismo sem Cristo. Por mais bem intencionada que seja a nossa vida, sem Ele, sem Jesus, tudo o que nos resta é só o pó dos nossos ideais, dos nossos sonhos que foram reduzidos a pó. Mas, gente, eu não quero aqui me deter em conjecturas, né, imaginando o que poderia ter sido ou não ter sido. Eu quero olhar um pouquinho o que aconteceu de fato. Quero olhar com vocês aqui fatos históricos narrados na Bíblia e olhar o que aconteceu aqui no nosso texto. No texto bíblico que nós lemos, que temos como base para a nossa pregação, nós vemos que Jesus já se antecipou. Ele já previu o que haveria de acontecer aos seus discípulos no dia em que ele fosse chamado de volta para junto de seu Pai Celeste. Os seus discípulos entrariam em pânico. Simplesmente talvez porque não tinham levado a sério os avisos de Jesus. Eu penso que este é o maior pavor que acompanha talvez a existência, a vida de qualquer pessoa que de fato aposta em Jesus, que coloca sobre Jesus o sentido, a esperança de vida, a esperança que pudesse nos carregar na vida e na morte. O que seria se Jesus não estivesse mais presente? Eu acho que isso seria pior do que qualquer tragédia humanitária. Não ter mais essa presença de Jesus, ter que ficar sem Jesus. Pois justamente essa vinculação tão pessoal, esse relacionamento assim tão próximo de Jesus e os seus discípulos, é o que também caracteriza uma vida de fé. E, portanto, também uma angústia, se essa presença de Jesus não for mais real. E por isso, Jesus, ele se antecipa aqui. Exatamente isso é o que está em jogo, quando então agora Jesus diz aqui no versículo 1, conforme nós lemos, ele diz aos seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E aqui eu queria destacar o terceiro aspecto da nossa prédica. Deus está presente. Deus está presente. No próximo domingo é o domingo onde nós lembramos e comemoramos também a ascensão do nosso Senhor Jesus. E essa palavra que Jesus dirige aqui, ainda antes mesmo do seu momento derradeiro, né, que é um momento que antecede ainda a sua paixão e morte, essa palavra agora é dirigida aos discípulos de Jesus e é dirigida também a nós, sua igreja, por ocasião de sua ascensão junto a Deus, o Pai. Queridos, a ascensão de Jesus nos coloca como igreja de Jesus na mesma situação dos discípulos aqui dos evangelhos. Temos os mesmos sentimentos, talvez, também de insegurança que eles tiveram. É o mesmo sentimento de ter que separar pessoas que se amam, né? Eu me separo de uma pessoa que eu amo e eu me separo de uma pessoa que me ama. E por isso, mais uma vez, a palavra de Jesus, ele diz a mim e a você: não se perturbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. E essa palavra de Jesus nos conduz para fora
da incerteza, nos conduz para fora da perturbação. E essa palavra consoladora de Jesus vai ainda mais longe. Jesus diz, eu falo de uma forma um pouco livre, não se preocupem, eu cuido de tudo. Eu vou preparar um lugar, eu vou preparar uma casa, eu vou preparar uma moradia para vocês. E a ideia aqui é de um lugar permanente, diferente de uma tenda, de uma barraca, diferente de um lugar onde a gente mora só provisoriamente. Pastores, né? Nunca tem uma casa, nunca tem um em casa mesmo, sempre moram de forma provisória. Como a gente anseia por finalmente poder estar em casa, um lugar seguro. Eu cheguei ao meu destino. E Jesus diz, eu vou preparar tudo, e eu mesmo receberei vocês, para que onde eu estiver, também vocês estejam. Assim, o que caracteriza essa palavra de despedida de Jesus, na realidade, o que caracteriza a ascensão de Jesus, não é a separação de Jesus de nós, mas sua despedida, na realidade, nos atrai para junto e para perto dele, nos atrai para a casa do Pai. Ele segue adiante de nós e recebe-nos e ao mesmo tempo vai junto conosco. Que palavra consoladora para nós vivermos esse tempo em que Jesus nos antecedeu e nos prepara um lugar na casa do Pai. A casa do Pai, na sua presença. Esse é o meu, esse é o teu destino. E enquanto que nós aguardamos a vinda de Jesus, e enquanto que nós aguardamos essa expectativa de poder chegar na casa do Pai, talvez nos acompanhem a mesma pergunta que Tomé aqui teve no texto. Ele pergunta, Senhor, qual é o caminho para a casa do Pai? E eu acho muito bacana como Jesus lida com paciência e muito amor para com o seu discípulo Tomé. Ele não repreende Tomé, nada disso, né? Ele considera a pergunta de Tomé e responde, Tomé, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Importante é que você e eu percebamos aqui que quando Jesus fala de si mesmo como o caminho, na realidade Jesus não está pensando em um caminho tipo esquema de um novo mandamento, né? Uma nova ordem, siga esse caminho, uma ordem que devesse ser cumprida. Não. Quando Jesus se apresenta como o caminho para nós, isso não é lei, mas isso é o mais puro evangelho. Não é algo a ser conquistado, mas é uma graça que Jesus nos oferece, que Jesus nos dá. Jesus, o caminho para o Pai. Mas, agora vem ainda uma segunda pergunta, tipo assim, Jesus, tu és o caminho para o Pai? Tu és somente o caminho para o Pai? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Essa é o argumento, essa é a fala do Filipe. E a maneira como Jesus também responde ao Filipe me surpreende. Jesus explica ao Filipe que um acesso direto e imediato a Deus não é possível. Ele, Jesus, é o caminho. E ele, Jesus, é também o alvo, porque quem vê a Jesus vê o Pai. Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. E, portanto, viver em comunhão com Jesus é viver em comunhão com o Pai. E nessa comunhão com Jesus, nós temos a possibilidade de ver a Deus. No encontro com Jesus, nós encontramos o próprio Deus. Domingo de Ascensão. Na despedida ou a despedida de Jesus,
Ela não tem um caráter de separação, mas de atração, onde Jesus nos atrai para junto de si mesmo, para a casa do Pai. E se nesse tempo em que nós aqui ainda vivemos, sim, de certa maneira separados, mas uma separação com um sentido de atração. E se aqui nós vivemos então separados, essa separação, diante de uma separação, a palavra de Jesus que nos é dada é a mesma que ele também disse aos seus discípulos. Não se perturbe o coração, não se agite o coração de vocês, né? A palavra não se perturbe é a mesma palavra, não se agite, é a mesma palavra que você encontra lá no texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, quando aquele anjo descia no tanque de Betesda e agitava a água ali naquele tanque, e a primeira pessoa que pulasse para dentro do tanque era curada, segundo a tradição e a crença das pessoas daquele tempo, né? Então, olha só, não se agite, não se apavore o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. E se, como Tomé, tivermos dúvidas em relação ao caminho para o Pai, a resposta de Jesus é clara. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E esta resposta de Jesus não é em primeiro lugar cognitiva, mas é uma resposta relacional. É na relação com Jesus que nós experimentamos Jesus como caminho, verdade, vida. E se finalmente, como Filipe, formos tentados a querer antecipar ou achar atalhos, né? Mostra-nos o Pai agora e isso nos basta. Um caminho que antecipa a glória sem passar pela cruz. Jesus também, ele explica, ele diz, não é possível um acesso direto ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque onde eu estou, está o Pai. Porque o Pai está em mim e eu estou nele. Nesse domingo de Ascensão, dê o seu testemunho de fé, dizendo, até breve, na casa do Pai. Amém.